Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui então para começar a nossa live, né, sobre educação clássica. Rafael Gonzaga já entrou aí. Pessoal lendo ainda mais, Carla, Clau, o André está entrando, Paulo. Vocês possam ir convidando, avisando outras pessoas, né? Euclides, boa noite. Vocês possam ir convidando outras pessoas. O professor Andreazzi aí acabou de entrar. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite a quem Boa nos noite, doutor assiste. André, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Essa correria maravilhosa do Natal, que Sempre, né? tá todo mundo correndo, não sei para onde, mas tudo bem. Então, Para o mercado, para comprar. comprar panetone pernil aqui. Mas tá bom, André. Desde já agradeço aí a sua presença, você aceitar estar batendo esse papo conosco hoje à noite. E o pessoal que já entrou aí, né? Boa noite a todos mais uma vez. Diego, que acabou de entrar, e outros aí. Que vocês possam avisar, né? Avisem o pessoal aí que nós já estamos começando a nossa live. Se vocês puderem convidar outras pessoas. O assunto hoje vai ser bem interessante. É a questão do método, da pesquisa, né? Do ponto de vista clássico, né? Então, nós começando então já nossa live, para a gente não perder muito tempo, né? Então, em primeiro lugar, agradeço novamente ao professor Andreazzi, ele que é mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo, também está fazendo o seu doutorado lá, né, é professor na rede pública, né, em outros lugares, também de filosofia, ou seja, tem toda uma experiência aí na parte educacional, tanto com adolescentes, jovens, adultos, né? Então, é uma pessoa que faz pesquisa, tem livros publicados, enfim, leciona também todas as questões. Então, com certeza, é um autor, um professor que pode nos ajudar muito, né, a refletir sobre essa questão de como fazer uma pesquisa, o que é uma pesquisa, essa questão da metodologia, né, como que ele entende isso, ele pensa isso, e principalmente pensando no contexto de educação clássica, André, e a realidade que nós vemos hoje no Brasil, né? Como que você vê isso? Então, boa noite, você possa aí, suas palavras iniciais. Bom, boa noite aí novamente, professor. Boa noite a todos que nos assistem. Também agradeço o convite, a oportunidade de estar falando aqui com o senhor hoje, com o público. Eu acho que um destaque inicial que eu queria fazer falar de metodologia de pesquisa e etc., com esse pano de fundo da educação clássica, eu acho que é muito interessante porque a gente tem essa vivência acadêmica, universitária mais dura, a gente está acostumado a discutir essas questões, só que elas costumam ser muito assim duras e desagradáveis, né? Aquelas aulas de metodologia que a gente tem na faculdade, de maneira tradicional aí entre aspas, né? Tradicional nesse sentido do oficial acadêmico, elas são aulas que normalmente as pessoas tratam, inclusive, como uma aula bem descartável, né? Ah, legal, você vai aprender uns negocinhos lá, vai ler aqueles mesmos autores e manuais de sempre. E uma coisa que eu percebi e que eu ouço as pessoas falarem a respeito dessas aulas é que aquilo ali é um negócio meio. Aquilo ali é meio morto, né? Aquilo ali não tem. A dificuldade dos alunos, das pessoas, de verem o que é muito curioso e muito lamentável e contraditório, é algo, por um lado, extremamente prático, mas que as pessoas consideram meio vazio, né? As pessoas vão lá na hora de fazer algo por escrito que exige uma metodologia, elas vão ali meio na empiria, na intuição, escrevem, passam para alguém revisar ou pagam para alguém revisar e aquela pessoa coloca dentro daquela estrutura metodológica e de normas e regras, etc. E normalmente a relação das pessoas é essa, né? Não tem um aprendizado efetivo daquilo. Agora, quando a gente tem o pano de fundo, por exemplo, da educação clássica, e aí a gente vai buscar exemplos, né?
Porque aí eu acho que a maneira para resolver esse problema, se essa coisa parece muito mecânica, muito morta, muito vazia, quando a gente preenche as questões de metodologia de pesquisa, grandes pensadores, os clássicos, fizeram as suas pesquisas, isso torna viva a questão, né? Inclusive, é uma questão muito filosófica a ideia do aprendizado pelo exemplo, né? E aí, assim, guardadas as devidas proporções, eu acredito que a questão metodológica em geral, ela pode fazer sentido dessa maneira. Ó, quando você vê um filósofo, porque a gente vai lá ler a obra de um filósofo clássico, é uma sensação natural, mas ela é equivocada, dá a impressão que aquilo cai pronto, né? Que não teve a ideia de metodologia, eu gosto de entendê-la como um passo a passo, né? Passos a serem dados, a serem percorridos, para que você chegue ali no resultado da sua pesquisa com maior qualidade. E ver ali grandes filósofos clássicos fazendo isso é uma maneira de tornar essa parte que parece chata, parece morta, parece mecânica, mas então é para isso que serve. Então isto gera este resultado, né? É com essa finalidade que essa discussão é feita, para gerar aqui um bom artigo, um bom livro, um bom ensaio, etc. Aí passa a fazer sentido. Mas o mundo acadêmico tem muito isso, né? Acaba esvaziando coisas que são muito pertinentes e colocando as pessoas numa falsa crença de que aquilo é inútil, é só perfumaria. Eu pago para alguém fazer e já era. Né? Acho isso bastante lamentável, mas entender e aprender isso nesse nosso contexto é a solução para esse problema, no meu entendimento. Sim, sim. De fato, essa coisa do método, né, da pesquisa, gente, a questão do pesquisar, alguns, de repente, vão alegar que, bom, eu não pretendo fazer mestrado, doutorado, mas a pesquisa não se envolve só nesse sentido do mestrado e do doutorado, né? Ou seja, falar de pesquisa é você falar de saber fazer uma investigação sobre um determinado assunto, ou seja, eu não preciso fazer uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, mas eu preciso saber, muitas vezes, como proceder, como fazer, né? Então, tem um tema, tem um assunto, tem um problema, uma questão que eu gostaria de refletir, de conhecer melhor, né? Qual é o procedimento? Como que eu faço? Né? Então, a questão da pesquisa e da investigação, ela perpassa a nossa vida, como um ser racional, como um ser que pensa, que tem dúvidas, né? E que quer conhecer, deseja conhecer cada vez mais, melhor, etc. E a metodologia é a mesma coisa, né? Ou seja, eu preciso, quando fala de método, é aquela coisa do caminho, né? Eu preciso saber qual é o método eu vou, que eu vou trilhar, né? Então, isso para nós, só para o pessoal entender, né? Ou seja, eu sou coordenador de uma pós-graduação em educação clássica, né? O professor Andreazzi é um dos nossos professores. Ele vai trabalhar a disciplina de metodologia e também de seminário de pesquisa. É uma pós em educação clássica 100% EAD, né? 100% EAD, ou seja, as aulas são gravadas e, portanto, você assiste no dia e no horário que for melhor para você. No final de cada disciplina, é lógico, tem lá as provas que precisam ser feitas, né? E nós estamos indo, então, para a nossa 7ª turma. Né? Nós já formamos, estamos trabalhando aí, a 6ª turma está caminhando, né? Termina no começo do ano que vem. Então, nós temos já a 6ª turma e vamos agora, se Deus quiser, ir para a 7ª turma, abrir a 7ª turma, e começa o ano que vem, né? No mês de março. Né? E, repito, o senhor Andreazzi vai nos ajudar, nos abrilhantar ali no corpo docente, né? Com essa questão do método, enfim, da investigação de como fazer isso. Tá? André, me diz uma coisa. Na sua disciplina de metodologia, o que você vai trabalhar, ou o que você vai tentar estimular e desenvolver no pessoal, né? Que caminho ali você pretende propor que ajude na formação dessas pessoas aí que estariam envolvidas nessa pós em educação clássica, né, online? Perfeito, professor. Eu quero fazer. Eu dei um pequeno spoiler já do que eu quero fazer na primeira resposta, mas eu vou
aqui explicar melhor para todos, eu vou trabalhar duas frentes, que eu vou trabalhar com alguns dos materiais clássico não é uma boa palavra aqui no nosso contexto, alguns dos materiais típicos de manuais de metodologia no meio acadêmico, né? Então eu peguei alguns deles, só que para não ter o mesmo problema, a gente vai ficar lá, né, falando o que é um problema dentro da sua investigação, dentro de um projeto de pesquisa. O que é uma questão? Tudo isso é importante, obviamente. Isso vai ser feito, né? A gente vai orientar nesse sentido, né? Definir ali etapas e questões que precisam ser pensadas sempre que vai se tentar investigar alguma coisa. Mas eu vou também trazer esse elemento que eu falei de um exemplo de um filósofo vivo promovendo a sua pesquisa, né? Muitos filósofos poderiam ser pensados para essa finalidade, só que, evidentemente, eu vou no que eu tenho mais intimidade e que tem um livro perfeito para isso, né? Então, sou um leitor, um estudioso de Eric Feiglin, né? Um filósofo político aqui do século XX, e ele deixou um livro publicado posteriormente à sua morte, mas é um livro chamado Reflexões Autobiográficas. Esse livro foi uma entrevista que um dos alunos mais brilhantes do Eric Feiglin fez com ele, né, o Elie Sandoz. E esse livro ele não é um livro de metodologia, mas é muito curioso e também vai ao perfeito encontro do que o senhor falou agora há pouco, que é o seguinte: perguntas metodológicas, elas inevitavelmente aparecem, né? Olha, como você chegou à discussão desse problema? A resposta para essa pergunta envolverá, inevitavelmente, questões metodológicas, né? Olha, eu cheguei nesse problema por uma leitura X ou Y, pela inspiração de um orientador, de um professor. E aí, o que eu fiz, então? Quando caiu na minha frente o problema... por exemplo, vou dar o exemplo concreto de um dos momentos que aparece nessa obra do Frege. Ele foi um estudioso... Como ele era alemão, esteve na Europa durante a ascensão do nazismo, etc., a questão de raça, o problema da raça, foi um problema que ele investigou na sua obra filosófica jovem, né? Enquanto ele era jovem, esse foi um dos problemas que fez parte do seu repertório de leituras e de pesquisa. Então, olha, tudo isso é perguntado lá e é respondido pelo Frege. Olha, eu fui até essa questão por causa dos problemas políticos que estavam emergindo ali no contexto europeu, e aí, para fazer isso, eu fui buscar todas as fontes, eu li, e o Frege é um sujeito muito interessante para se pensar isso também, porque ele era um acadêmico, assim, de mão cheia, era um acadêmico com letra maiúscula. Porque para investigar essa questão, mesmo ele sendo um filósofo, mesmo ele estando, obviamente, do ponto de vista das ciências humanas, com a metodologia das ciências humanas, esse é um aspecto que eu vou querer explorar um pouco também nas aulas, né? Porque a metodologia da ciência, muitas vezes, ela é exaltada, mas dentro das ciências humanas a gente tem um profundo histórico de tragédia, de problema, quando se quer transpor essa metodologia das ciências da natureza, das ciências duras, para as ciências humanas. Mas na investigação do Frege sobre o problema de raça, por exemplo, ele vai fazer toda a leitura da ciência biológica da época, não para transpor isso de maneira total para a pesquisa dele, centrada mais numa perspectiva, obviamente, de ciências humanas, mas para que ele pudesse falar com embasamento. Então, levantamento de fontes, o que a literatura disponível sobre o tema diz a esse respeito, e depois, posteriormente, entra a contribuição singular dele próprio dentro da reflexão que ele se propôs a fazer sobre esse assunto. Então, todo esse passo a passo já é uma metodologia, já há ali um método, né, a ser adotado e a ser posto em prática para se investigar uma questão. Então, eu vou pensar vários exemplos desses. A gente vai ter, no meu entender, assim, esses dois flancos. O flanco teórico, que é um problema, que é uma questão, como que eu construo esse passo a passo, esse caminho da pesquisa, contextualizado
para as ciências humanas, para uma formação clássica no sentido da educação clássica. E aí eu vou pegar o exemplo concreto do Eric Voegelin, principalmente nas reflexões autobiográficas. E aí eu acho que é muito feliz o fato de esse livro, que não é um livro de ciências, não é um livro de metodologia, propiciar essa reflexão para nós, né? Porque a gente vai ver o quê? Isto é uma questão viva para investigar problemas das ciências humanas em geral. Isso é evidente, mas o sentido é mostrar a vivacidade da questão. É essencial mostrar a coisa, não apenas o esqueleto, mas ele recheado, preenchido pelo exemplo prático de um filósofo, que no meu caso será o Eric Voegelin. Então, as aulas elas vão se desmembrar nesses dois aspectos, mostrando para as pessoas a importância da metodologia e como ela se dá na prática, além daquela mera mecanicidade que a gente tem num curso tradicional. Você vai ter lá o professor de metodologia, que você vai achar, é um professor e uma matéria para não se prestar muita atenção. Ele vai falar um negócio de norma da BNT, ele vai falar de norma de Vancouver, não sei o que, vai falar de norma, você recuperar, tudo isso é interessante, né? Tudo isso tem um papel, é um conhecimento válido, mas mal contextualizado, ele pode ser desprezado pelos alunos, e aí é para corrigir isso, trazer o exemplo prático da funcionalidade efetiva de se ter uma metodologia adequada para pesquisar uma questão de ciências humanas. Então veja aí, pessoal, né? Quanta coisa interessante, né? Quanta coisa interessante. Então, de fato, a gente não vai ter simplesmente uma disciplina de metodologia científica, né, e de seminário de pesquisa, simplesmente no sentido de ficar falando de regras, de procedimentos, de decorar isso ou aquilo. Não. Né? A ideia, como o professor André colocou, ele que vai, né, ministrar essas cadeiras, etc., aí, essas disciplinas, é justamente isso, ou seja, mostrar de uma maneira muito concreta, né, a partir ali da vida, da pesquisa, da obra de Eric Voegelin, né, como ele citou, que ele é um pesquisador, um leitor do Voegelin, que é um autor interessantíssimo, né, ou seja, o aluno vai ter, então, a oportunidade de conhecer um pouco o pensamento do Voegelin, que é muito interessante, né, que infelizmente é pouco estudado no Brasil, e ao mesmo tempo, ou seja, que vai estudando ali alguns elementos do pensamento dele, vendo de maneira muito concreta como que o Voegelin desenvolvia sua pesquisa, suas investigações, seus raciocínios, ou seja, como é que surge um problema, como é que investiga um problema, como é que se estrutura todo um processo de pesquisa e investigação. Né? Então, isso é muito interessante, né? Ou seja, é você conseguir, de maneira muito concreta, vendo como o outro fez, como o professor Andreas diz, né? Essa coisa é muito importante, quer dizer, essa coisa da imitação, né? Infelizmente, hoje em dia, e talvez por um certo tipo de espírito, né, moderno e cartesiano que fica sobre nós, né, de que eu tenho que destruir o edifício do saber para depois reconstruir, né, como se quem veio antes de nós não tivesse deixado um legado totalmente maldito e nada de bom, né? Então, no fundo, isso é um grande problema. Então, veja quanta coisa interessante. Então, como eu já dizia, né, nós estamos indo para a nossa 7ª turma da pós em Educação Clássica. As inscrições abrem nessa sexta-feira, dia 22, e vão até meados de fevereiro. Né? Então, o link da inscrição vai ser colocado na minha bio, sexta-feira agora, né? E você tem a oportunidade, então, de fazer parte dessa 7ª turma, né, de uma pós totalmente online em Educação Clássica, com excelentes professores, né, e que vai te dar a oportunidade de refletir, de compreender como era a concepção da educação no mundo grego, no mundo romano, na Idade Média, ou seja, em todo esse contexto clássico, qual era a visão de homem, né, dos valores morais, enfim, da relação ensino-aprendizagem. E a disciplina do professor Andreas é extremamente importante nesse sentido. E me diz uma coisa, professor, nas suas disciplinas, tanto metodologia como seminário de pesquisa, lógico que vai ter diferença, né? Não é o mesmo conteúdo, mas são duas disciplinas que conversam, evidentemente, e convergem, né? Mas vão ter abordagens um pouco diferentes. Me diz uma coisa,
na sua disciplina, o senhor também vai trabalhar uma questão que hoje em dia se fala muito, né? Em vida intelectual, né? O que é uma vida intelectual, como desenvolver uma vida intelectual, quais são os aspectos de uma vida intelectual. De alguma maneira, o senhor também vai passar por essas questões, ou vai tentar ensinar alguma coisa nesse sentido? Perfeito, professor. Você, ó, excelente lembrança. Isso passou pela minha cabeça aqui enquanto eu estava falando e o senhor estava falando, e eu falei, preciso mencionar esse aspecto também. E como o senhor bem disse, falando do Descartes aí, né, a gente, certos pontos de vista parecem nos colocar no caminho de que a gente tem sempre que reinventar a roda, né? E, puxa, que fardo a se carregar se a gente tiver sempre que inventar a roda. Quando, na verdade, de um outro ponto de vista, a gente sabe que a gente tem algo a aproveitar. Não existe material 100% pronto, 100% fechado, mas a gente tem um passado para olhar e alguma coisa as pessoas do passado devem ter acertado, né? No mínimo. Né? Então, não devemos colocar nas nossas costas o fardo de reinventar a roda sempre. E isso é um ponto importante para essa questão da vida intelectual, porque esse tema vai estar presente, sim, na reflexão das disciplinas. E é interessante a gente dar um tratamento mais sério, mais profundo para esse tema. E o que eu vou falar aqui agora não é uma crítica, porque eu acho que, às vezes, para você chamar a atenção das pessoas para um problema, você tem que usar certas estratégias, mas essa expressão vida intelectual, transformaram ela meio num totem, né? Numa coisa assim, não, vida intelectual em 5 minutos, né? Vida intelectual em 3 minutos, venha ter a sua vida intelectual. E como eu disse, isso é muito bom que se esteja falando de vida intelectual, porque ter uma é importante, mas a gente tem que também ter o devido cuidado para não transformar um tema tão importante, tão central como vida intelectual num carne de vaca, né? Em arroz com feijão, uma coisa simplória, porque não é. Né? Embora não seja inacessível, evidentemente, a vida intelectual também não é uma coisa simplória, não é uma coisa que numa palestra de 1 hora, pronto, agora a partir dali eu já tenho vida intelectual. Então, a pós-graduação e essas disciplinas em específico, elas vão permitir um aprofundamento nesse tema e abordar aspectos importantes e centrais. O que é efetivamente uma vida intelectual? E, normalmente, nos manuais, entre aspas, de vida intelectual, uma boa parte deles, mesmo que não seja nomeado desta forma, uma boa parte dos livros que abordam o tema vida intelectual, eles falam de metodologia. Eu vou citar um aqui clássico e provavelmente conhecido do público, que é o A Vida Intelectual, do padre Serquianos, né? Um livro profundamente aí já divulgado, conhecido. E nesse livro, ali, agora eu não vou me recordar, né? Mas eu não me lembro se eu acho que as palavras metodologia, né, certamente não no sentido acadêmico comum, não aparece, mas ali há profundos insights metodológicos. Porque, olha, o sujeito descobriu que ele quer ter uma vida intelectual, que é importante ter uma vida intelectual. Então, obviamente que isso implica o quê? Estudo. Né? Uma vida de estudos. Eu quero estudar e eu quero alimentar a minha parte intelectual. E como que eu faço isso? Eu saio lendo qualquer coisa, eu leio de qualquer jeito. Às vezes as pessoas elas têm preocupações muito triviais, como, por exemplo, eu li este ano, agora que a gente está numa época de final de ano, é capaz que isso apareça. Este ano eu li 50 livros. Olha, do ponto de vista de alguém que quer ter uma vida intelectual saudável, quer desenvolver a sua vida intelectual, essa informação, eu li 50 livros, ela não quer dizer necessariamente nada. Qual o teor desses 50 livros lidos? Você absorveu o essencial de quantos deles? E como fazer para ter uma leitura proveitosa?
Eu devo fazer anotações, eu devo grifar, eu faço fichas. O que fazer para eu ordenar a minha vida de estudos de maneira que esses estudos resultem numa vida intelectual? Né? Então, todas essas questões, e aí eu acho que também é uma maneira de fazer aquilo que eu disse, que é dar vida para esse tema. Né? Então, quando você tem um senso de organização, como ler, como pesquisar, como compilar, eventualmente, os resultados da sua pesquisa. O senhor foi muito feliz no que o senhor falou, que é óbvio que nem todo mundo vai escrever um dia uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. Mas, se você tiver um outro objetivo, ter uma vida intelectual, ter uma vida de estudos ali, você precisa ter um conhecimento de algumas regras dessa sua vida de estudo. E, por exemplo, isso vai envolver compilar aquilo que você aprendeu. Né? Então, você vai transformar... Uma das formas de compilar o que você aprendeu é justamente escrever um texto como uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Mas se esse não é o seu objetivo, você não vai fazer isso. Você leu um livro. Você quer ali fazer anotações, notas, pequenos resumos daquilo que você aprendeu, daquilo que você considera essencial, do que foi mais importante para você? Como que você faz isso de uma maneira proveitosa? De uma maneira que você, posteriormente, quando ler um outro livro que dialoga com essa leitura, como é que você compara? Como é que você estabelece essa conversa, esse diálogo? Ó, talvez o caminho seja essa compilação, aquilo que você escreveu ali como essencial de ambas as leituras. Você vai consultar aquilo. Ao consultar, você vai lembrar de outras coisas e você vai falar, a conexão está aqui, está ali. Esses autores concordam, esses autores discordam, etc. Então, veja, esse é um objetivo, eu acho que até comparativamente falando, mais modesto em relação a um mestrado ou um doutorado. Mas eu tenho certeza, todo mundo que estuda, todo mundo que quer ter uma vida intelectual, quer que esses estudos sejam proveitosos e que, em alguma medida, você guarde o conhecimento que você adquiriu com essas leituras de alguma maneira. Então, ter uma vida intelectual vai envolver também esse tipo de coisa. E essa é a vivacidade da discussão sobre metodologia. Né? Claro, não existe, pelo menos no meu ponto de vista, não existe panaceia, né? Ó, siga essa fórmula e tal, que você vai virar o leitor inteligente, você vai ler Platão, Aristóteles, Eric Feiglin, vai virar um gênio. Isso, obviamente, não existe. Mas também não existe a anarquia total que, às vezes, as pessoas querem dar a entender que existe. Sim, se você seguir certas regras estabelecidas por pessoas que se dedicaram a vida à pesquisa e a propor como contribuição maneiras de se estudar melhor, de se estudar de forma mais efetiva, você vai conseguir encontrar ali, olha, não, eu prefiro anotar num caderno à parte, o outro prefere grifar diretamente no livro. Uma coisa bem trivial aqui. Quando você é orientado para esse tipo de informação, você vai ver o que melhor funciona para você e vai tornar os seus estudos, as suas leituras proveitosas, profundas e resultando em aprendizado verdadeiro. E aí você vai sair dessa coisa do eu li, agora eu tenho vida intelectual, porque eu li 50 livros esse ano. Mas de repente você não reteu nada, os 50 livros foram mal escolhidos, né? Quais livros ler? Eu já falei en passant sobre isso na nossa conversa agora há pouco. Como que eu consigo encontrar critérios? O tempo das nossas vidas é curtíssimo, né? Mesmo que a gente pudesse dedicar a nossa vida integralmente à leitura, provavelmente ainda teriam livros bons que a gente não conseguiria ler. Então, criar critérios para escolher as leituras faz parte desse repertório para se ter uma vida intelectual. Então, tudo isso será abordado e no sentido aí de orientar as pesquisas dos alunos da pós-graduação. Muito bem, André, muito obrigado. Então, veja, pessoal, quanta coisa, repito, interessante. Nós sabemos que a realidade educacional do nosso país é bastante problemática, né? Infelizmente, o grau de exigência nas escolas, nas universidades,
na grande maioria das vezes, não é muito alto. Então, nós temos um grande problema de analfabetismo funcional. As pessoas possuem diplomas, e muitas vezes não sabem nem escrever nem falar direito. Então, de fato, é um grande desafio. Nosso país é enorme, não tem solução simples, mas com essa pós-graduação em educação clássica, nós queremos simplesmente dar a nossa colaboração. Então, essa pós ela é direcionada a professores em geral, de qualquer área, né? Também pais homeschooling, tá? Pessoas que, enfim, coordenadores, diretores, entendeu? Ou mesmo formadores, né, de casas religiosas. Então, o curso, de fato, ele foi montado visando todos esses grupos, né? E, com certeza, no nosso entendimento, a concepção de educação subjacente, né, ao mundo clássico, ela é extremamente interessante, ela leva em consideração o ser humano na sua totalidade e tem todos esses elementos aí que o professor André chamou a atenção. Então, repito, nós estamos caminhando para a nossa 7ª turma. Sexta-feira agora, dia 22 de dezembro, abre as inscrições. O link vai ser posto na minha bio. Aí você pode fazer parte dessa turma, né? Então, as inscrições abrem agora dia 22 e vai até final, começo de fevereiro. Não perca essa oportunidade, né? Que nós estamos dando aí. Professor André, então, gostaria que você fizesse aí só mais as suas considerações finais, né? Desde já agradeço. Muito obrigado, professor. Obrigado mais uma vez pelo convite, a todos que nos assistiram. E eu concordo plenamente com o diagnóstico feito. E eu posso falar isso, todos nós dois, mas eu também posso falar isso com perfeito domínio de problema, porque eu atuo na educação básica também. Então, eu estou vendo o princípio do problema lá com muita clareza. E, infelizmente, o ensino universitário não filtra mais. Então, essas pessoas que não aprendem bem no ensino básico, elas hoje avançam para o ensino universitário. E esse é um problema, um dos tantos problemas que nós temos que enfrentar. Eu espero ver todos que nos assistiram aqui e tantos outros nas nossas aulas lá da pós. Vai ser um prazer conversar com todos por lá. Muito obrigado. Doutor André, mais uma vez obrigado, né? E lembrando, pessoal, nessa quinta-feira, nós temos a nossa segunda live para discutir, para falar um pouco sobre educação clássica. Quem vai estar conosco é o professor Clístenes, né, do Instituto Hugo de São Vítor, lá de Porto Alegre. Então, marca aí na sua agenda, né? Quinta-feira, às 20 horas, teremos a nossa segunda live sobre a questão de educação clássica, falando, né, sobre o aspecto do trivium e do quadrivium com o professor Clístenes Raffner. Tá bom? Senhor André, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, um forte abraço a todo mundo que acompanhou aqui ou que vai ver essa live depois, né? E que você não perca essa oportunidade de fazer parte da nossa 7ª turma da pós em educação clássica. Já formamos várias pessoas, professores, pais, coordenadores, diretores, e graças a Deus muitos estão aí espalhados pelo Brasil, né? E junto conosco plantando aí sementes, né, de uma nova educação que venha realmente ajudar o nosso país. Tá certo? Muito obrigado a todos. Obrigado, professor André, mais uma vez. Um forte abraço, pessoal. Até quinta-feira, então, na nossa segunda live, às 20 horas. Abraços a Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau.